Da família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica ativacional para você começar muito bem o seu dia. Bom dia aí a todos que estão chegando, é muito bom ter você aqui com a gente nessa manhã aqui de quinta-feira, começando mais um dia na palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós queremos mais da presença dEle. Nós queremos que o Senhor venha sobre nós queremos que a presença dEle encha o nosso coração, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos a força que nós precisamos para estar aqui na palavra, firmados na rocha, não retroceder em nada, pelo contrário, avançar firme na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia a todos que estão chegando aqui, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu estou com o narizão entupido aqui hoje. Bom dia Antônio, bom dia Rosana, bom dia Marilei, bom dia Denilson, bom dia mãe, bom dia Jusceia, aqui ó, que benção Jusceia. Bom dia Marta, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão bem? Quero que você abra comigo a palavra aqui em Êxodo capítulo 33, nós vamos falar sobre a presença de Deus. Ô Fábio, que bom te ver aqui, Fábio. Deus te abençoe aí de Maringá. Uma bênção, a paz, Anderson. Deus abençoe, meu querido. Meus queridos, nós estamos esses dias falando sobre a presença de Deus. E realmente nós desejamos que a presença de Deus, a doce presença do Senhor, venha encher os nossos corações e tocar nossas vidas. Eu quero ler com você em Êxodo capítulo 33, o versículo 12 em diante, tá bom? Vamos lá? Êxodo 33, do 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que me poderás distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço-te pelo nome. Vamos lá, clica aqui na setinha, já manda esse convite aqui para 10 pessoas e eu vou ministrar você nessa manhã aqui sobre a palavra do Senhor. Vamos lá, vou mandar aqui 10 convites também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está mandado os convites. Pronto. Os meus estão mandados. Mandaram seu convite aí? Dá um joinha para nós. Nós estamos buscando um propósito certo para a nossa vida. Agora esse propósito ele virá do Senhor. Se você quer um propósito que vale a pena você dar a sua vida em prol dele, você precisa buscá-lo no Senhor. Não adianta você buscar o propósito da sua vida no seu próprio coração. Não adianta você buscar o propósito da sua vida em você mesmo. Você precisa buscar o propósito da sua vida no Senhor. No Senhor está o único, verdadeiro e propósito que dará sentido à sua vida, está no Senhor. Moisés está aqui conduzindo um povo e ele está aprendendo a ouvir Deus e a obedecê-lo. Ele está aprendendo a andar com Deus. Ele está aprendendo a dar os passos certos em Deus. E nesse momento aqui ele está tendo uma conversa com o Senhor. E ele está dizendo: Senhor, quem que o Senhor vai mandar comigo? Se o Senhor não for, não adianta eu ir. E aí Deus, aqui resumindo a passagem, e aí Deus traz
uma mensagem para Abraão, para Moisés. E nessa mensagem que ele dá para Moisés, ele dá depois a oportunidade de Moisés ver a presença dele. Quando ele alinha o propósito, ele vê a presença. Às vezes nós queremos ver a presença antes de alinhar o propósito. Mas o Senhor, quando alinha o propósito, ele mostra a presença. A presença de Deus então é mostrada e revelada a Moisés. E Moisés consegue não somente conduzir o povo, mas ele consegue viver uma vida cheia do Espírito Santo, junto com aquele povo conduzindo ele. Um povo difícil, obstinado, um povo que fez Moisés e tantos outros ali sofrerem, mas com a graça de Deus, com a presença do Senhor, ele conseguiu vencer. O que nós precisamos não é de mais uma estratégia, o que a gente precisa não é de mais alguém para nos dar uma ajuda, o que a gente precisa não é de mais uma porta aberta, nós precisamos da presença de Deus. O que eu e você precisamos é da presença de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos da presença do Senhor enchendo o nosso coração, nós precisamos da presença do Senhor conduzindo o nosso coração, em nome de Jesus. Bom dia aí a todos que estão chegando. Bom dia a todos vocês que chegaram aí agora. Nós estamos lendo aqui Êxodo 33, versículo 12. E aí então eu quero deixar aqui alguns conselhos para você poder encontrar o seu propósito. Primeiro conselho que eu quero dar para você: vá para o lugar da presença. Eu tenho dito para você que o lugar que você busca a Deus, o lugar da presença, não necessariamente é um lugar, por exemplo, precisa ser lá na igreja, você ir lá orar na igreja hoje. Estou falando do culto, estou falando de um momento de oração, de busca diária. Talvez você tenha a oportunidade, sua igreja fica aberta para isso. Tem uma sala de oração, um lugar de oração. Ótimo, frequente esse lugar. Vai lá buscar a presença. Mas talvez seja a porta, o secreto do seu quarto, o lugar do seu quarto de intimidade. Talvez seja no fundo da sua casa, um lugar onde você possa sentar ali e buscar a presença de Deus. Talvez seja num lugar específico da sua cidade, onde você se move, vai lá para orar, para buscar o Senhor. O que eu estou falando aqui é de uma oração individual, uma oração que você busca a presença do Senhor, para ouvir a voz dEle. Então você precisa, a primeira coisa para alinhar o teu propósito, você precisa ir para o lugar da presença. Anota isso aí. Eu preciso ir para o lugar da presença de Deus. Segunda coisa, você tem que conhecer o coração de Deus. Quando você vai para o lugar da presença, você passa a conhecer o coração de Deus. Como que está o coração de Deus? O que o coração de Deus está dizendo para mim? O que o coração de Deus está movendo o meu coração? O que Deus quer para essa cidade? O que Deus quer para minha família? O que Deus quer para minha nação? Eu tenho que ouvir o coração de Deus. O que Deus quer para o meu filho, para minha filha? Qual que é o desejo de Deus para o meu casamento? Qual que é o desejo de Deus para a minha própria vida? Quando eu passo a ouvir o coração de Deus, então, quando ele passa a bater mais forte, ouvindo o coração de Deus. Eu tenho que ir para a presença, eu tenho que ouvir o coração de Deus. Conhecer os propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Quais são os propósitos de Deus para a minha família? Quais são os propósitos de Deus para esse momento, para esse tempo? Quais são os propósitos de Deus? Eu tenho que viver os propósitos de Deus. Existe um propósito maior, existe um propósito de Deus. Quando a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus, quando a gente bate o nosso coração e a gente consegue ouvir a voz de Deus, nós passamos a ser como Moisés, conduzindo uma grande multidão, caminhando nesse propósito, alinhando a nossa vida. Hoje o que nós precisamos, Márcia, Maiara, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. O que Deus deseja? Olha, e aí eu quero que você coloque aqui no plural. Porque às vezes você pensa assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O único propósito. Claro, existe um único propósito, sim, salvar você. Mas quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma coisa só. A gente está falando de várias coisas. Qual o propósito de Deus para a minha família? Qual que é o propósito de Deus para o meu trabalho? Qual que é o propósito de Deus para a minha própria vida? Então são vários propósitos de Deus. São vários propósitos estabelecidos em ambientes que você está. Agora, o que você não pode? Você não pode caminhar com o seu próprio coração.
Não quer dizer que as coisas não darão certo. Às vezes você pensa assim, se eu caminhar no meu propósito, vai dar certo ou não? Pode ser que dê certo. Tem muitas pessoas bem-sucedidas que não caminham com Deus. A questão não é se dá certo ou se dá errado. A questão é se você agrada ao coração de Deus ou não. Aqui Deus fala para Moisés, versículo 17: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. A questão aqui não é dar certo ou dar errado. Às vezes você está medindo as suas decisões por aquilo que dá certo e aquilo que dá errado. Se der certo eu vou fazer, se der errado eu não vou desistir. Eu vou fazer isso, se der certo. Se o Senhor quiser, dará certo. E aí você mede as coisas por dar certo ou dar errado. E nem sempre o dar certo ou o dar errado significa que está na presença de Deus. Você tem que ouvir o coração de Deus. Às vezes o dar errado naquele momento é o que Deus deseja. Às vezes o dar errado naquele momento é o que Deus está te movendo. Tá bom, parei na cadeia, Paulo e Silas, estou lá na cadeia. Deu certo ou deu errado? Estou em tal lugar, aconteceu tal coisa. Deu certo ou deu errado? Fui para a cruz. Deu certo ou deu errado? Então não meça os propósitos de Deus por aquilo que dá certo ou por aquilo que dá errado. Meça o propósito de Deus por aquilo que o coração dele está batendo. Pelo que o coração de Deus está batendo. Pelo que o coração de Deus está batendo. Qual que é a vontade do Senhor para você? Aqui tem líderes, aqui tem pessoas, aqui tem pastores. Qual que é a vontade de Deus para você? Qual que é a vontade de Deus para o lugar que você está, para a igreja que você está conduzindo, para o ministério que você está conduzindo? Qual que é a vontade de Deus? Às vezes você está colocando os seus sonhos, os teus planos, os teus desejos, pode ser que está dando certo, mas você tem agradado o coração de Deus? Porque se dá certo, você está feliz, mesmo que Deus não esteja se agradando, você está feliz. Se dá errado, você está frustrado, e aí você vai colocar a culpa em Deus. É Deus que não quis dar certo. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E muitas coisas também na nossa vida. E aí eu quero partir para o momento final, dar para você aqui a última chave. A última chave é a seguinte: quando você para ouvir os propósitos de Deus, dando certo ou dando errado, os propósitos de Deus, Ele vai cuidar de você, pode ter certeza. Ele vai direcionar você, mesmo que tenha oposição. Moisés enfrentou a oposição, mas Deus estava junto com ele, cuidando dele. Deus estava conduzindo o coração dele. Deus estava protegendo ele. Deus estava guiando o povo. As tribulações, as batalhas vinham, mas o Senhor estava com ele. Moisés diz: não me faça isso, Senhor, se o Senhor não for comigo. Moisés tinha consciência da presença de Deus. Moisés tinha consciência o quanto ele precisava da presença de Deus. Assim como você que está aqui comigo tem essa consciência. Tenha essa consciência de o quanto você precisa da presença de Deus sobre a tua vida. E por último, você tem que ter essa capacidade de ouvi-lo e de obedecê-lo. E a pergunta é: como que eu consigo ouvir a Deus? Como que eu consigo ouvir a Deus? Obedecer depois que eu ouvir é uma escolha. Mas como que eu consigo ouvir a Deus? Sabe como que eu ouço a Deus? Eu ouço a Deus quando eu tenho intimidade com Ele. Aí eu volto para o primeiro ponto. Nós temos que ir para o lugar secreto. Nós temos que desenvolver intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, nós temos capacidade de ouvi-lo. Quando você desenvolve a intimidade com Deus, você tem a capacidade de ouvi-lo. Quando você não tem intimidade, a voz dele vai ser como uma voz de uma grande multidão. Não vai ter sentido para você. Quando você não tem intimidade com Deus, a voz dele vai ser como a voz de qualquer um outro, que você não consegue perceber, não consegue discernir, não consegue diferenciar do meio das outras vozes. Agora, quando você tem intimidade com Deus, a voz dele passa a ser nítida para você, a voz dele passa a ser clara para você, a voz dele é como uma mãe ouvindo o filho, sabe da voz do filho. É como um pai ouvindo a voz do filho, ou como o filho ouvindo a voz do pai. Né? Você tem intimidade, você está perto, você caminha. Meus filhos discernem a minha voz de longe. Eu tenho discernimento da voz dos meus filhos de longe. Por quê?
tem intimidade com eles. Quando você tem intimidade com Deus, você passa a ouvi-lo com clareza. Então você tem que voltar ao primeiro. Ouvir é fruto da intimidade. Agora, o obedecer é fruto da coragem. É diferente. Quando você quer realmente andar com Deus, você tem que ter a coragem de obedecer. O Senhor estava dizendo aqui, Moisés, você vai, eu vou enviar um anjo, vai com vocês, fica tranquilo, vão chegar onde vocês têm que chegar. Mas eu não vou mais com vocês. E o Senhor disse, e Moisés disse, se você não for, Senhor, não faça a gente sair desse lugar. É a tua presença que nós precisamos. É da presença do Pai que nós precisamos, a presença do Senhor. Nós estamos vivendo, talvez, aí os últimos dias, nós estamos próximos à vinda do nosso Rei Jesus. Nós estamos às portas de se encontrar, o mundo de se encontrar verdadeiramente aí com o nosso Rei Jesus. E nós precisamos ouvir a voz dele. Hoje, você não está só se preparando para mais um dia. Você não está só se preparando para chegar ao fim de semana. Você está se preparando para se encontrar com Deus. Você está se preparando para estar mais perto do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar você. Talvez você tenha aí alguns pedidos de oração para fazer. Gostaria que você colocasse aqui nos comentários, se você tem algum pedido de oração para fazer. Pode colocar aqui nos comentários. Eu vou dar só as últimas orientações aqui finais, enquanto você coloca os pedidos de oração. Todas as manhãs a gente está aqui, 6h59. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde as pessoas recebem a gravação no YouTube desse devocional, para poder compartilhar, alguns até para assistir, pessoas de outros lugares, pessoas que têm uma rotina diferente, não conseguem assistir ao vivo, mas assiste depois. Então eu quero convidar você para fazer parte também junto com a gente do nosso grupo do WhatsApp e deixando sempre aquele desafio para você. Você pode evangelizar mais alguém, aproximar mais alguém do Senhor. Em nome de Jesus, aquela pessoa que Deus colocar no seu coração, aquela pessoa que você lembrar nesse dia, vai lá, convida essa pessoa. Compartilhe o que você aprendeu. Vai lá, compartilhe em primeiro lugar o que você aprendeu. E depois você convide para participar junto com a gente. Aí, muitos pedidos de oração. Deixa eu olhar aqui. Pela humanidade, pela minha vida financeira, pela pastora Marisete, internada por causa de um infarto. Orar. Prosperidade, orar pelo Wilson. Saúde da minha tia, está com Covid. Pela minha família. Pela minha filha caçula, Soraya e família, salvação e cura. Pelos nossos jovens, saúde, por minha família. Saúde do Ivan, minha família, ex-mulher, sobre a decisão sobre trabalho. Pela pequena Débora, vamos orar pela pequena Débora. Pela saúde do Marcelo, com depressão, alcoólatra, porta de emprego, amigos conhecidos, pastora Maristela, minha família, meus filhos, libertação. Veja quantos pedidos de oração, né? Vamos orar. Quero colocar diante de Deus aqui, interceder por vocês, interceder por esses pedidos, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas, quero pedir ao Senhor que os abençoe. Quero pedir ao Senhor que derrame do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Aquilo, Senhor, que foi colocado diante do Senhor aqui em oração. Pai querido, que o Senhor os abençoe, que o Senhor estenda as suas mãos sobre quem está doente. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Que o Senhor traga a restauração. Que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui, Senhor. As famílias que foram citadas aqui. As pessoas, os filhos. Senhor, que a graça do Senhor venha sobre eles. Pai, que haja consciência da presença nos seus corações. Pai, eu quero pedir ao Senhor que abra as portas certas para os seus filhos, que eles sejam conduzidos pelo Senhor diante do teu propósito.
Quero pedir ao Senhor também, Pai, que traga aqueles que estão longe do Senhor para perto de Ti, Senhor. Nós clamamos por salvação, nós clamamos por salvação da nossa casa, salvação da nossa família, salvação dos nossos filhos, salvação dos nossos queridos, Pai. Pessoas que andaram com o Senhor e hoje não estão mais com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor traga-os de volta, Senhor. Eu oro, Pai, por essa igreja, abençoe, Pai, a igreja de Palmeirinha, abençoe, Senhor Deus, essa vida que está fazendo aniversário, abençoe cada pessoa que está sendo citada aqui para a honra, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que prospere os seus filhos, Pai, que em nome de Jesus, que eles sejam prósperos na presença do Senhor, que haja a saúde, a bênção financeira, Pai, Senhor Deus, que haja um avivamento nos seus corações, que eles cresçam, que eles se envolvam na obra do Senhor, que aqui nasçam projetos, Pai amado, que mudem corações, que transformem vidas. Em nome de Jesus, Pai, ativa os seus corações a se moverem na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um dia precioso, que a graça do Senhor esteja sobre você, que o Senhor te fortaleça e que sobre você venha a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Olha lá o nosso print de hoje. Olha o sorriso. Sorrisão Colgate aí. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia.